maiores erros de quem faz projeto em BIM. Por que isso é importante? Porque você vai saber onde você está errando e como você deve corrigir esses erros, certo? Os 3 maiores erros de projetos em BIM. E é os 3 maiores, existem outros, eu separei os maiores. Bom, o primeiro é você projetar cada disciplina isolada. Por exemplo, você projeta a arquitetura pensando só na sua arquitetura. Quando o projeto vai para a estrutura, vão existir diversas incompatibilidades. Aí você tem que revisar o seu projeto de arquitetura para se adaptar à estrutura e esse ciclo de retrabalho ele fica infinito. Mas o que dá mais problema é instalações. As instalações elas são a última coisa a projetar para a obra. E grande parte das empresas projeta as instalações de AutoCAD. Então, quando você vai transformar esse AutoCAD em um modelo BIM, ele está cheio de interferência, certo? E esse método de trabalho, quer dizer que o AutoCAD ele funcionou muito bem durante muitos anos, mas hoje, gente, a gente está em 2025. A gente tem novas tecnologias para fazer isso de forma eficiente. E se você colocar na balança, pela lógica, quem é mais eficiente? O projeto em AutoCAD ou em BIM? Com certeza você sabe que é o projeto em BIM. E por que o mercado ainda trabalha em AutoCAD? Porque o pessoal acha mais trabalhoso fazer em BIM e acha que não funciona tão bem assim. Mas as licitações, as obras públicas, os contratantes estão solicitando projeto com LOD 350. Se o profissional não se adequar, quem vai ficar para trás é ele, porque o contratante ele quer o projeto detalhado dele. Entendeu? Então, quando você pensa na sua disciplina isolada, o escritório de arquitetura pensa na dele, aí manda o projeto pro calculista. Aí daqui a pouco o calculista pegou o projeto, lançou, você vai tentar unir os projetos, tá o projeto estrutural numa ponta, a arquitetura em outra. Não consegue unir os modelos. Não estão coordenados. Quando vem instalações, pronto, aí ninguém consegue fazer mais nada, né? Aí o BIM é só um 3D mesmo. Qual é a desvantagem de você trabalhar? O que é errado trabalhar nesse modelo? Porque uma coisa é você trabalhar em CAD, que já não é tão eficiente. Outra coisa é você trabalhar em BIM e não trabalhar eficiente. Aí você está tendo 2 trabalhos. Então, quando você pensa só na sua disciplina, não pensa nas demais e no método construtivo da obra, não dá nem para compatibilizar o projeto, o seu 3D. Não dá para tirar quantitativo da obra, porque como eu mostrei para você, se você tem uma parede aqui que está entrando dentro do pilar, lá na obra não é executado assim. Então, são blocos cerâmicos a mais no quantitativo. Consequentemente, vai estourar o seu custo, vai sobrar material. Inclusive sustentabilidade, né? Também, que o BIM está envolvido na parte de sustentabilidade também. Outro item, não dá para gerenciar a obra. Grande parte das obras não consegue gerenciar a obra porque os modelos em BIM eles não são desenvolvidos para isso. Não dá para fazer o planejamento da obra porque a gente faz o planejamento em cima do gerenciamento e ele não representa o modelo construtivo da obra e retrabalho. O projeto também sempre está voltando. Gente, para quem trabalha com projeto, eu não sei você, mas para mim é uma facada no coração quando volta um projeto para revisão. É mesmo que você dá um tapa na minha cara. Quem é assim também? Comenta aí. Quem é que é assim? Se quando volta um projeto para revisão, pronto. Parece que vai ter um infarto. E dependendo da revisão, por quê? Porque grande parte da revisão você nem é pago para isso. Você vai ter que revisar, mandar para a obra. Aí você está deixando de ganhar dinheiro em outro projeto para poder revisar um projeto que já foi pago. E qual é o problema? É o nosso método de trabalho. Se você trabalhar no método correto, vai revisar muito menos. Entendeu? Segundo erro. Esse aqui eu acho que ele não é o pior erro, o pior é o terceiro. Mas esse aqui é o erro mais cometido. O segundo erro. O escritório de arquitetura está fazendo o projeto, ele até já está pensando nas demais disciplinas. Estrutura, instalações, faz a alocação de pilares ali. Só que o foco dele, ele não foca na obra. Ele não pensa na obra. Faz até um memorial descritivo, mas esse memorial descritivo não está dentro do modelo dele, que é o BIM, que é a informação. Certo? Então, o que é que acontece? Ele dá para compatibilizar? Dá. Por exemplo, esse projeto aqui que está aqui abaixo. Você vê aqui que aqui tem uma viga, tem uma laje,
tem uma parede que está entrando dentro da laje, que na obra isso não acontece. Mas beleza, dá para compatibilizar, entendeu? Dá para fazer detalhamento? Dá para fazer as pranchas, fica até bom. Às vezes fica até melhor do que um projeto extremamente detalhado da modelagem. Só que os erros de modelagem, certo? Ele não deve haver colisão nos elementos, porque na obra não tem colisão, né? Contra a física. O pilar não entra na alvenaria, não entra dentro do forro, entendeu? Uma tubulação não entra dentro do pilar, não pode. Então, esse erro de modelagem vai acontecer o quê aqui nesse projeto? Esse projeto aqui é aquela consultoria que eu fiz lá no escritório profissional. Mas isso, como eu falei para vocês, né? Eu só trouxe esse caso porque isso é um problema, uma questão do nosso mercado. Às vezes também o escritório, às vezes não, quase sempre o profissional, ele tem formação de projeto, mas não de obra. Só que o BIM, ele é um novo método de trabalho. Não adianta você trabalhar em BIM pensando como era na época do AutoCAD, que no AutoCAD você fazia ali 2 paredes, 2 linhas, botava no memorial descritivo que ia ter revestimento de chapiço, reboque e pintura e tchau. Agora não é mais assim, entendeu? Agora você tem que entender o método construtivo. Então, por exemplo, será que o acabamento aqui vai subir dentro do forro? A cerâmica? O revestimento argamassado? Tem que ser analisado, certo? Então, esse modelo, ele é melhor do que o modelo 1. Dá para compatibilizar e fazer um detalhamento legal, mas não dá para tirar os quantitativos, que ele sai real, não dá para usar no gerenciamento da obra 100%, todo o potencial do BIM, porque principalmente quantitativo é o custo da obra, né? Planejamento da obra também não dá para fazer, porque é alinhado o orçamento, se o orçamento está errado, o planejamento também, não representa o método construtivo. E agora, o maior dos 3 erros é ignorar o método construtivo. E aí, eu aposto com vocês que raros profissionais no mercado fazem isso. Que é pegar o método construtivo, desmiuçar ali todo o memorial descritivo do projeto, todo o orçamento, planejamento, e pegar essas informações e jogar no modelo. Para do modelo a gente conseguir fazer um planejamento e um orçamento bem feito. Então, quando você ignora o método construtivo, você não consegue tirar quantitativo, nem gerenciamento, nem planejamento da obra. E aí sempre vai ter retrabalho, porque tem que ficar refazendo o projeto. E qual é o objetivo da construtora que contrata o BIM? É para ter um projeto mais bonito? É para ter um 3D mais legal? É para ter uma renderização melhor? Não. Qual é o objetivo da construtora? Usar o projeto BIM para gerenciar melhor a obra, entregar no prazo, com um custo menor e ter mais lucro. Certo? Mas se o seu modelo BIM ele não reflete o método construtivo na obra, como por exemplo esse aqui, ó, por exemplo, acabamento P1, aí argamassa. Será que a parede é assim? Recebe argamassa e acabamento P1? Entendeu? Eu não conheço esse método construtivo. O piso aqui, ó. O piso tem que ter o desnível de área molhada e área seca, se assim for no projeto. Tem que ser separado, você não pode botar um piso único no modelo 3D, porque não dá para tirar o quantitativo, entendeu? Então, é por isso que o método tradicional ele não é tão eficiente. Porque existem 2 métodos tradicionais hoje em dia, que é o CAD, assim, quem está no AutoCAD ainda, gente, está extremamente atrasado, certo? E quem está no BIM ainda trabalhando de forma que não é eficiente, ele está tendo até mais trabalho do que o cara que faz no AutoCAD, em relação a horas trabalhadas. Por exemplo, olha aqui no AutoCAD, ó. Eu vou falar aqui também por que, que esse método ele não é tão eficiente de trabalho. O AutoCAD, isso aqui, se você entender para mim, você me explica porque eu não estou entendendo nada desse projeto aí. É estrutura por cima de arquitetura, aí é projeto de instalações hidrossanitárias, aí tem elétrica, é tudo jogado um por cima. Meu irmão, você olhar isso aí manual, chega a dar uma dor de cabeça, entendeu? Chega a dar uma dor de cabeça. Como é que você vai achar as interferências aqui? Dá para achar? Dá. Mas você vai passar o dia todo. Aí o dia todo que você passou analisando um projeto desse, com a metodologia correta, em poucos minutos você consegue compatibilizar, tirar as interferências de um pavimento como esse, se o seu projeto tiver tridimensional, em BIM, de forma eficiente. Mas se não, assim, hoje em dia, uma das piores coisas é o que? É você trabalhar de forma errada. É todo dia você fazer um serviço
que é massivo, é repetitivo, e você vê ali que vai dar errado, vai ter erro, depois vai ter revisão, aí demora, aí não dá para tirar quantitativo, aí erra o custo da obra, aí você tem que refazer, aí refazer. Então isso é o quê? Você fez 5 anos de engenharia, 5 anos de arquitetura, e está trabalhando ainda lá como o pessoal ensinou em 1994 com AutoCAD, sendo que existem tecnologias mais eficientes. E se você pega um serviço de um dia todo e faz em 2 horas, filho, você está ganhando mais dinheiro com isso. Porque se você trabalha numa empresa, você vai dar mais lucro para ela. Se você trabalha para sua empresa, você vai ganhar mais lucro porque você está produzindo mais. Então, assim, eu odeio fazer serviço repetitivo. Por isso que sempre eu estou vendo uma forma mais eficiente de fazer o que eu já faço. E os projetos? Esse aqui é campeão. Projeto em BIM. Esse aqui é o campeão. Eu pego um projeto de arquitetura aqui e o projeto de instalação, quando você vai jogar lá dentro, tá no Brasil e outro tá lá na China. E aí, quando você joga, ele ainda estão girado igual esse aí, ó. Entendeu? Por quê? Porque começou a fazer arquitetura, o cara não olhou pro ponto 00, aí o projeto já ficou longe. O projeto de instalações solicitou o ponto 00, não foi passado, aí vai fazer. Aí, tô fazendo em BIM, mas aí não dá para compatibilizar, mano. Isso aqui é horrível quando você vai juntar esses projetos, quem faz sabe. É horrível você juntar, botar no mesmo ponto de compatibilização, na mesma altura, no mesmo nível, e achar as interferências. E se você faz no modelo assim, ó, não tá junto aqui, o que vai dar de interferência aí, talvez seja pior que no AutoCAD. Entendeu? Então, compatibilização complexa, ela vai causar o quê? Interferência, que vai prejudicar o atraso da obra e o custo estourado. Por que, que o método tradicional também não funciona? Seja em AutoCAD ou em BIM convencional. Parte de orçamento. Isso aqui eu acho que é o pior de todos. Porque o coração da obra é o orçamento. Se você errou no orçamento, a sua obra já vai atrasar. O pessoal já vai ficar enchendo seu saco. E aí imagina você pegar um projeto desse AutoCAD hoje em dia, no dia de hoje, com inteligência artificial, você ainda está fazendo essa cota aí na mão. E às vezes anota no caderno para depois estar na planilha. Olha o projetinho desse aí. Se você for fazer esse planilhado com AutoCAD, velho, deve demorar uns 3 dias pra você tirar esse quantitativo aí, se você for assim na maciota, né? Se você não produzir muito bem. Então, no BIM, você tira em minutos isso aí, cara. Se você tiver as tabelas tudo configurada, é um clique. Entendeu? Então, por que não funciona também? Retrabalho, imprecisão, se errar depois para revisar, filho. E para olhar a memória de cálculo, um negócio desse. No BIM já tá lá, é só olhar a tabela. Custo estourado e demora para definir o custo da obra. Aí esse aqui é um estudo de caso. Esse rapaz é um arquiteto. Entrou em contato comigo. O que ele queria? A empresa dele pagava uma outra empresa para fazer o orçamento para ele. Eles faziam os projetos lá em BIM deles, tem a arquitetura dentro do escritório, faziam os projetos em BIM, projetos de 4, projetos de 8 pavimentos. Eu também, gente, só estou compartilhando porque não tem nada demais aí. Ele faz o quê? Eles criam consultoria individual minha, para quê? Para eu mostrar para eles como eles fazerem o orçamento dentro da casa deles. Ou seja, a própria construtora queria assumir a parte de orçamento para ter um custo a menos e para fazer orçamento mais rápido. Entendeu? Porque o pessoal cobra caro por isso. E não estava conseguindo, fez meio mundo de curso online, não consegui. Não conseguiu. Eu não coloquei o print aqui, mas eu tenho um print. Em 3 horas de consultoria, eu resolvi a vida dele. Eu disse o seguinte, me dê, e eu cobrei R$2.000 nessa consultoria. 3 horas. Eu disse o seguinte, me dê o orçamento da obra. Aí ele me deu o orçamento. Aí eu peguei, ó, alvenaria e vedação. Beleza, encunhamento, drywall, chapisco interno. Já vai separar do externo. Reboco interno, beleza. Contrapiso, reboco e requadro externo. Então tem que ter o modelo do reboco externo. Eu configurei com ele, ao vivo, todas as tabelas aqui, ó. Em 3 horas eu configurei do zero. Tipo assim, se eu tivesse o template, era um clique. Mas eu configurei do zero. Eu mostrei para ele assim, olha, é assim que você vai fazer por causa de X, Y e Z. Quando acontecer A, B e C, você vai fazer M, N, O. Ou seja, eu mostrei para ele os princípios, para quando eu pegar qualquer projeto ele conseguir fazer. Certo? E aí ele conseguiu, ó, ele fez aqui, ele refez, ele foi assistir minha aula e refez sozinho, e conseguiu tirar os quantitativos. Porque não adianta você ficar tentando tirar a tabela aleatória. Você tem que olhar o que é que o orçamento está pedindo. Seu projeto tem que estar modelado de acordo com isso e você ter as configurações corretas.
E agora, finalmente, eu vou mostrar para vocês a metodologia para gerar modelos 100% eficientes. E eu não vou só mostrar a metodologia que eu desenvolvi, eu vou provar para vocês. Com esse projeto aqui lindo, de 39 pavimentos, obra Barão 272, que é na beira-mar, aqui em Fortaleza. Todos os projetos que tem aqui, gente, a gente tem autorização. Então eu falei com a dona da construtora, ela disse que eu poderia usar isso aqui, esse modelo, tá bom? Como estudo de caso. Todos os projetos que eu estou mostrando aqui é porque a gente tem autorização para mostrar, né? Quer dizer, uns eu tirei foto da internet, os que eu estou fazendo estudo de caso. Então, essa metodologia, por que ela funciona? É a estratégia de implementação BIM 100% eficiente. E eu dividi ela em 3 fases, que se você aplicar essas 3 fases, vai dar certo. Se você aplicar essas 3 fases que eu estou falando, qualquer projeto em BIM seu vai atingir todo o potencial ao qual o BIM solicita. O primeiro é a fase 1, B de BIM, né? Building, construção. O segundo é a fase 2, fase de implementação. Tem fase para ficar mais compacto, né? Information, que é a informação, e é o coração, certo? E fase 3, modeling, que é a parte avançada. Depois que você estruturou o modelo, é você avançar para finalizar. A metodologia para gerar projetos 100% eficientes. Como é que funciona? Nessa obra, a gente começou esse estudo de caso, como eu falei para vocês, com nossa metodologia pela obra. Eu sentei com a gerente da obra, que é uma arquiteta, muito gente boa, Larissa, né? Ela faz gerenciamento da obra, é uma construtora que ela faz um prédio por vez, ela faz um prédio, alto padrão, beira-mar, e depois faz outro, um por vez. Ela já está trabalhando nos projetos da outra obra. E aí, o que ela quer? Ela queria implantar o BIM. Todos os projetos dela estavam em AutoCAD. Arquitetura, estrutura, elétrica e hidráulica. O projeto de arquitetura tinha o IFC, mas ele caía naquele caso que não dava para gerenciar a obra, fazer os quantitativos e fazer tudo que o BIM, né, proporciona, que a gente já sabe. Beleza? E aí o mais legal, gente, que eu fiz uma reunião com eles para apresentar algumas compatibilidades que eu encontrei. E aí sentou o arquiteto lá, sentou o projetista o arquiteto era igual a eu, né? Já era careca, o projetista de instalações também, já cabelo branco, galera das antigas. Você pensa que acharam ruim que eu fiz o modelo todo em 3D e tava mostrando? Não, acharam era bom. Eu mostrei o meu modelo lá, não foi nem o deles, para olhar as interferências. Em cima disso, eles tomaram as decisões. Entendeu? Porque, inclusive, o pessoal não quer perder tempo com isso, né? Porque ele já trabalha na metodologia deles. Então, é um mercado também para gente que quer novas oportunidades, entendeu? É um mercado novo. Então, vamos lá. Fase 1, eu chamei ela de B, de Building, fase de construção. Ela é dividida em 3 pontos dentro da primeira fase, que é os fundamentos do BIM. Por exemplo, estou começando do zero, não sei nada. Você tem que entender os fundamentos, LOD, né, o LOD, que é o nível de detalhamento. Você tem que entender sobre os regulamentos, o decreto, tudo que envolve essa parte teórica do BIM, que vai fundamentar o seu modelo, certo? Você tem que entender a parte do orçamento, a gente faz aquela estruturação da EAP e a estruturação do planejamento. E aqui é a fase que a gente faz essa integração. Eu não estou dizendo que você, trabalhando com BIM, você vai fazer o planejamento e nem o orçamento, não é isso. Você vai estruturar para que o seu modelo, quando você começar a modelar, ele seja 100% eficiente e não tenha retrabalho. E que você consiga tirar os quantitativos, espelhar a obra, e que o cara abra a obra lá e vai ter lá um chapisco de meio centímetro, porque na obra vai ser executado meio centímetro. Então, por exemplo, eu peguei aqui o orçamento do revestimento interno. Se o revestimento interno está me mostrando, eu tenho chapisco interno, com traço de 1:3. Aí eu tenho reboco interno, que vai nessa mesma parede, mas o traço é 1:6. Eu tenho o embolso interno, que vai receber cerâmica, o traço 1:6. Depois eu venho com a cerâmica. Aí eu tenho o rejunte da cerâmica. Então, cada elemento desse é um serviço que vai exigir uma mão de obra, uma equipe que vai atuar aí, um profissional e um ajudante, e vai exigir um serviço de material, né? Independente do material que vai ser nesse serviço. Por exemplo,
eu vou fazer alvenaria, então você vai ter bloco, vai ter areia, cimento, né, para fazer o revestimento argamassa do assentamento da alvenaria. Então, cada serviço tem sua composição de custo. Eu não trouxe a composição de custo aqui, mas a gente estuda a composição de custo para entender e saber o que é que vai modelar. E aqui tem as informações. Ó. Ele precisa, o orçamentista, tirar 14 mil metros quadrados a R$3 para chegar em 42 mil reais de chapisco interno. Se eu pegar uma parede no Revit e jogar uma parede única, aí não dá, filho. Não dá para tirar, porque o chapisco interno você tem que modelar só onde é parede interna, onde vai pegar o chapisco interno, com a espessura do chapisco interno, para poder tirar o quantitativo de forma correta. E onde tem o reboco interno, você só vai jogar reboco interno. E onde for o externo, você tem que modelar o chapisco externo. Só que não é da sua cabeça, é olhando para o orçamentista, porque um orçamentista faz isso aqui, e outro orçamentista ele junta tudo isso e chama assim, revestimento argamassado. Entendeu? Então, se você entender a lógica, você aplica em qualquer projeto. E outros projetos, vai ser drywall, vai ser steel frame, entendeu? Vai ser parede de gesso. Então, se você entender a metodologia, você consegue espelhar isso aqui no Revit. Beleza. Aí a gente estuda aqui o planejamento, né, que é uma linha de balanço. Cada equipe vai trabalhar em um pavimento em paralelo e as equipes não vão se bater no tempo. A gente analisa todos os serviços, né, como é que vai se estruturar. E aí nessa fase, veja o nível de detalhamento que a gente fez. Aqui eu tenho uma parede de um banheiro, parede 3. Nessa parede 3, a gente tem diversos revestimentos. Por exemplo, ó, aqui nessa parte, ó, a gente tem 2 centímetros, meio centímetro. Aí aqui eu tenho um bloco de gesso, ó, e do outro lado já não é bloco de gesso, é o 9. E o que é o 9? Tá aqui, ó. Tijolo cerâmico de 9 centímetros de espessura. E esse 1, pintura para parede interna, com selante, mais pintura de meio centímetro, mais um reboco de gesso 2 centímetros por cima. Quer dizer, o reboco é antes, né, de gesso. E a pintura depois. Aí aqui, o item 3, revestimento de cerâmica do banheiro, cozinha, porcelanato, bancada, 1 centímetro vai ser. Aí tem um rejunta mix que vai ser usado. E tem um embolso que é 1,5 centímetro chapisco. Por que isso aqui tá com as espessuras? Porque a gente modelou aqui, gente, ó, com a espessura que vai ser executada na obra. Aí eu não tirei isso da minha cabeça. Eu sentei com o engenheiro de planejamento, sentei com a construtora, com o mestre da obra e a gente, ó, isso aqui, meio centímetro, beleza, vai ser chapisco. Depois, aqui o memorial descritivo, ó, vai ter o reboco por cima? Vai. Então pronto, vai ser quanto? 1,5, reboco interno, tá certo. E o externo, 7 centímetros, porque tem desaprumo na fachada. Beleza, aí aqui vai ser pintura. Aí, ó, eu coloco as setazinhas, 9, 1, 3, 4, mas depois a gente coloca o textozinho, revestimento em bolsa. E pra que tu fez isso, Éder? Porque o mestre não sabe abrir o Revit. Aí você imprime isso aqui em 3D e prega lá na obra, ó, no papel A0. Aí o mestre vai e olha. Ah, agora eu sei todos os revestimentos, todas as espessuras, igual a gente definiu lá na reunião, ó, com o doutor. Aí tá aqui a numeração, ó, de 1 a 16. 16 itens especificados aqui, ó, só nesse revestimento de parede e piso. Certo? E aí, o que é isso? A gente está estruturando, eu não estou modelando não, entendeu? A gente está estruturando como é que vai ser a modelagem, para a gente fazer o mais assertivo possível. Então, se no modelo que você construiu ele não é assim, o gerente da obra não vai tirar quantitativo, porque olha a quantidade de camada que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí se você fez só uma parede com 3 camadas, já era. Então, na nossa estratégia de implantação eficiente, como é que funciona? A fase 1 é você estruturar tudo que você tem de informação referente à obra, integrar planejamento, orçamento, EAP, método construtivo, projeto de arquitetura, a gente estuda o projeto de arquitetura e o memorial descritivo. E eu tô falando assim, parece muita coisa, mas não é, gente. É só você entender o método construtivo para definir qual é a estratégia que você vai atacar. E aí a gente vai para a fase 2. Ou seja, eu só começo a modelagem depois dessa fase. E essa estruturação que eu estou falando para vocês é o seguinte: eu estou pegando um projeto em CAD e migrando ele para o BIM. Mas dá para fazer também se for projeto do zero. Deixa eu beber uma água aqui. Beleza, então na fase 2, que é Information, só tem modelagem de estrutura e arquitetura. E aí é que o pessoal fica doido, né? Por quê? Não tem instalações aí. Não era para ter instalações?
Porque muitas metodologias, ela ensina você a modelar. Aí você está modelando 15 disciplinas, aí quando chega lá na 16, que é para fazer o planejamento, aí não consegue, e nem o orçamento. Por quê? Porque a estrutura foi modelada errado. O cara pegou um pilar, foi da fundação até lá em cima. Eu peguei vários projetos assim. Mas na obra não é executado o pilar assim, é de pavimento para pavimento. Aí pegou o profissional, aí pegou o projeto de instalações, aí pegou a prumada zona, até lá em cima. Se cada tubo é 6 metros, aí o cara bota um tubo de 40 metros. Entendeu? Então você tem que trabalhar por pavimento. Isso é um ponto em projetos de múltiplos pavimentos. Você tem que modelar separando por pavimento. Isso é um ponto básico, certo? Da nossa metodologia. E aí nós começamos por estrutura, porque a estrutura ela vem primeiro. Então a gente começa conforme a obra vai ser executada. Então primeiro na estrutura, depois vem a arquitetura. Então a gente faz assim: estrutura, depois vem a arquitetura. E a gente vai integrando, vai compatibilizando, vai resolvendo ali o ponto de coordenação, vai deixando tudo certinho, 100%, vai modelando, aí a gente compatibiliza o projeto e faz o planejamento 4D. Tá aqui, ó, 4D. Aí o 4D, você já deve ter visto alguma live minha, inclusive eu fiz agora na live de aquecimento, a gente vai pegar o projeto 3D e vai unir ele com cronograma no Project e vai casar tudo 100%. Por quê? Porque a gente já estruturou para isso. E aí, se tiver algum ajuste, né? Você tá vendo aqui que lá em cima, no pontozinho, lá em cima, é como se estivesse voando, né? É como se estivesse executando Vig lá e sem o pilar chegar. O que é isso? É um erro na planilha do cronograma, não é no modelo. Então, você tem aqui 3.000 linhas de serviço de cronograma. Você pode errar uma data manual, filho. Errou, digitou uma data de início e término e ficou o serviço na sequência diferente e você não conseguiu visualizar, mas no 3D você consegue. Aí aqui você consegue ajustar seu cronograma. Se você pegar aqui e colocar, eu quero ver como é que vai estar daqui a 7 meses, ele vai mostrar o 3D somente como vai estar daqui a 7 meses. E aí, quando a gente tem tudo isso aqui estruturado, das informações, beleza, estamos com o modelo validado. E se você aprender isso aqui até aqui, ó, você já consegue vender muito serviço de engenharia. Modelagem, orçamento, planejamento. Por isso a gente condensa essa segunda fase aqui para depois avançar para a terceira. Que a terceira fase é a fase de estratégia BIM modeling. Tá errado o modeling, viu? É com 2 L. Eu fiz rápido. E aí a gente vai para fase 8. Fase 8 não. Etapa 8 da fase 3. Aí a gente vem com as instalações, que é o mais complexo, dá mais trabalho, demora mais, que é mais chatinho e tal. Tem inclinação de tubo, tem interferência que só. E aí você vai pegar o modelo, aí você vai modelar as demais disciplinas. Você vê que tem aqui a instalação lá embaixo modelada, né? Aqui as caixas e tudo. E aí, então, para você finalizar a implantação do BIM, um modelo real, conforme a gente fez, aí modelamos hidrossanitário, que é o que dá mais trabalho, a gente modela primeiro, para já ir verificando as interferências, depois elétrica, aí a gente faz as complementares, por exemplo, incêndio, SPDA, o que tiver de complementar. Depois, ferramentas avançadas em BIM é você otimizar, faz a otimização final ali, é o pente fino, e aí a implementação BIM na empresa. A gente vai lá na empresa, dá um treinamento para a empresa, como é que ela vai usar esse modelo, como é que vai tirar os quantitativos, como é que vai abandonar o CAD e só compatibilizar no modelo BIM, como é que vai deixar de tirar quantitativo manual, passando horas de retrabalho para tirar de forma automática, para poder pedir material para a obra. E aí a fase final de modelagem avançada e implementação, matando a entrega dessa metodologia. Isso é a forma correta, certo? 100% das vezes que eu apliquei essa metodologia deu certo. E 100% das vezes que eu não apliquei, aí eu só tinha um 3D. Quer dizer que tu nunca fez um 3D lá no Revit, que ele não compatibiliza, que não... Já fiz vários. Só que, por exemplo, eu não vou vender para o cliente que eu consigo implantar o BIM na empresa dele e chegar lá eu vou fazer um 3D para ele, entendeu? Que dava para fazer no SketchUp. Então, se o cara me contrata para fazer o negócio completo, eu vou fazer completo da forma correta. Agora, se ele não está me pagando para me fazer isso aqui, que é extremamente avançado e tecnológico, que eu mostrei para vocês, aí ele não vai receber, né? Tem que ver isso também. Então, assim, a gente não pode mentir, né?
E aí, gente, agora eu vou apresentar para vocês, finalmente, a nossa metodologia montada, que ela foi transformada numa pós-graduação em coordenação de projetos e obras em BIM. Por quê? Porque não é só modelagem de projeto, tá bom? E não é só teoria de gerenciamento de obra. É uma forma de você fazer grandes projetos, conquistar grandes projetos, gerando modelos 100% eficientes com tecnologia BIM. Qual serviço eu posso trabalhar dominando essa metodologia, Éder? Bom, você pode fazer modelagem do zero, igual eu mostrei para você, transformar projetos em CAD em projetos de arquitetura, estrutura e instalações hidráulicas. Vou contar um segredo para vocês. Eu passei 2 anos sem fazer nada de instalação elétrica e hidrossanitária. Mas eu todo mês entregava projeto de hidrossanitária elétrica. Por quê? Eu treinei minha equipe para fazer e eu não botava a mão na massa. Eu só revisava os projetos e fazia os cálculos de dimensionamento e via se estava correto. Então eu passei 2 anos sem fazer isso. Modelagem é a mesma coisa. Eu passei 2, 3 anos sem fazer modelagem dessa daí e eu só fazia o quê? Atuava na parte de estrutura, que eu faço projeto estrutural também. Então, que é mais complexo. E aí eu treinava minha equipe para fazer isso e entregava. E entregava correto. Por quê? Porque o risco é menor de você fazer um projeto estrutural como esse do que o risco de você fazer... desculpa. Viajei. O risco é menor de você modelar esses projetos assim do que você fazer um projeto estrutural grande desse aí, entendeu? Que pode cair a obra, né? Pode ter um acidente, pode um pilar estourar, um tem que estourar. E se você só modelar, você não tem risco nenhum, entendeu? Às vezes nem a RT o pessoal pede. Você assina a RT lá para poder comprovar nas obras públicas, ter sua CAT, né? Projeto do zero. Isso é o maior erro que eu vejo os profissionais cometer. O cara é calculista, aí ele é apaixonado. Aí ele só faz estrutura. Aí ele perde todos os projetos de instalações para as outras empresas, porque ele só quer fazer estrutura. Ele podendo treinar alguém para a equipe dele para fazer elétrica e hidráulica, entendeu? Aí o cara faz elétrica e hidráulica, porque se você souber modelar isso aqui, gente, o dimensionamento de elétrica e hidráulica, não estou dizendo que é fácil, mas você com a metodologia correta de dimensionamento elétrico e hidráulico, você faz um projeto desse com Revit nativo sem plugin. Agora, se você for depender de plugin, né, porque você não sabe dimensionar, é outra coisa. Mas se você souber dimensionar, você pode pegar projeto elétrico e hidráulico e fechar os projetos completos. A obra que eu mostrei para vocês do The Towers, eu dei o orçamento lá para o projeto completo, entendeu? Estrutura elétrica e hidráulica, porque eu sei que a gente entrega. Tem equipe, eu consigo montar a equipe para entregar, porque eu sei dimensionar. Eu não dependo do plugin, né? Então, se você faz elétrica, cara, aprende a modelar. Por exemplo, de todas as disciplinas, o que eu menos faço é arquitetura, porque assim, eu acho que eu não tenho criatividade. Eu não sou uma pessoa criativa. Eu conheço engenheiros que fazem arquitetura. Eu nem faço e nem quero fazer. Eu paguei, foi caro para um arquiteto fazer um projeto da minha casa, porque se fosse eu, ficar todo quadrado. Agora, modelagem aí, com o projeto pronto, eu faço. Então, por exemplo, eu sou calculista, ou eu sou projeto de instalações. Eu posso fechar a modelagem e entregar o projeto modelado para compatibilizar. Essa semana eu dei um orçamento de 75 mil para a gente compatibilizar um projeto aqui desse porte. Só que a gente não ia nem modelar, ia só compatibilizar. Eles iam mandar o IFC. Então, beleza, compatibilização, né? Como eu falei agora, é um serviço que você pode fazer só ele. Planejamento de obra, isso aqui, gente, raras pessoas no mercado fazem planejamento de obra em BIM. Esse negócio aqui, ó, que eu falei para vocês. Não fazem. Orçamento de obra. Orçamento de obra é uma das pessoas que mais vai ganhar com essa tecnologia. Porque ele vai fazer orçamento de obra 10 vezes mais rápido. Consultoria, você pode fazer consultoria. Você pode ter seu próprio escritório de implantação de projetos em BIM. Você pode trabalhar para grandes empresas, que com certeza não falta vaga nesse mercado. Você pode fazer uma renda extra. Eu trabalho em uma consultora, quero fazer renda extra para outra empresa que eu conheço, fazendo os modelos dele em BIM. Ou você pode implantar o BIM de forma eficiente na sua obra, ganhando autoridade, podendo melhorar seu salário, virando destaque, trazendo a metodologia BIM de forma correta para a empresa que você trabalha. E aí, por exemplo, você tem uma empresa que só trabalhava em CAD, seja nas obras, seja no projeto. Se você foi o responsável por implantar a metodologia BIM lá, com certeza você vai ser conhecido por quem implantou isso da forma correta. E tanto lá você vai ser valorizado quanto no mercado. E aí começa a nossa apresentação oficial da nossa pós-graduação, que somos certificados
pelo MEC, certo? Então, tem esse QR Code aí. Quem quiser entrar, você vai clicar aí e vai entrar no site do MEC e vai ver que nosso curso está cadastrado lá. O pós-graduação em coordenação de projetos e obras em BIM, que a gente colocou aqui um apelido carinhoso, né, mais curto, que é pós-graduação em coordenação BIM, para falar mais rápido e também fica mais resumido, né, mas inclui tudo, mas o nome completo é esse. Certificado pelo MEC pela Faculdade Focus, contrato assinado tudo certinho, você vai ter sua matrícula, vai baixar o software da Autodesk lá, você vai ter sua declaração, a Faculdade Focus é cadastrada na Autodesk, você pode baixar a sua licença do software para estudar 1 ano, inclusive pode renovar. Eu digo assim, tem gente que diz, é só 1 ano, mas eu já teve licenças que eu, como professor, eu tenho declaração também, que eu já renovei 1, 2, 3 anos, nunca tive problema com isso, né? Em parceria com o nosso Instituto HD Engenharia, que é a nossa escola de engenharia e de educação. Por que eu devo fazer uma pós-graduação, professor? Se você não tem pós-graduação, você tem por obrigação fazer uma pós-graduação para se tornar especialista no mercado, porque especialista, ele vai ganhar mais do que um generalista, certo? Ponto 2, você já pensou em dar aula? Antes de eu terminar minha primeira pós-graduação na Unifor, eu fui convidado para ser professor, não na graduação, na pós-graduação da Unifor. E na pós-graduação, você ministrar uma disciplina de 20 horas, que é um final de semana, você ganha como se você tivesse dado aula o mês todinho na graduação. Mas você não precisa de mestrado, você só precisa de especialista. Ser especialista tem um certificado de pós-graduação. E você não precisa ir todo dia dar aula. Você dá aula 1 mês, daqui a 3 meses você dá novamente. E eles só convidam quem é especialista de mercado, não quem só sabe teoria. Então, se você já pensou um dia em dar aula, essa é a melhor área para você dar aula se você é da engenharia de arquitetura, porque raros profissionais dominam essa metodologia que eu mostrei para vocês. E eu já dei, tipo, cerca de 40 disciplinas de pós-graduação. Esse ano eu já devo ter ministrado umas 8. E vou ministrar agora a 9ª. Ou seja, todo mês eu ministro uma disciplina dessa. BIM 3D, 4D, 5D, e tudo isso vai estar aqui na metodologia da pós. Então, não sou eu quem está dizendo, que é o site da Globo, né? Isso aí não é uma inteligência artificial, você pode clicar lá e você vai pesquisar, que tem lá essa matéria. Ó, profissionais que têm pós-graduação, valoriza o currículo, né? Consequentemente ganha mais, desenvolve novas habilidades técnicas e emocionais, e com isso a chance de concorrer a cargos mais altos, aumentar o salário e expandir sua rede de contatos. Eu faço parte de algumas mentorias, né? Que eu nunca parei de estudar. Desde que eu me formei, todo dia estou estudando. Eu acho que eu estudo mais do que eu trabalho. E aí eu faço mais teoria, faço o curso, né? Igual a vocês. E aí, por exemplo, eu tenho um grupo lá da mentoria que o pessoal é altamente profissional, capacitado, faz projeto gigante, mas a galera tem dificuldade de se adaptar ao BIM, porque é uma nova metodologia de trabalho, entendeu? Então o pessoal, de vez em quando ele fala, eles comentam, mas por que isso em BIM? Eu vou ter que fazer isso. Mas não vai ter jeito, você não vai mais poder ficar no AutoCAD, você tem que migrar, entendeu? Você tem que migrar. Tem alunos meus aqui que fizeram outras pós-graduações que aprendeu só a teoria lá, entendeu? Aprendeu só a teoria. Mas o que eu estou mostrando aqui é uma metodologia que primeiro eu lhe provei que funciona, e é como eu faço. E a pós-graduação, nosso objetivo dela, quem já fez aula comigo, presencial online, eu acho que o pessoal tem raiva, que às vezes nem slide eu uso, que é só prática. A gente começa num projeto e vai terminando, ele vai avançando, e é passo a passo, é comando a comando, é parte a parte, é na lógica até finalizar. Igual eu faço um projeto, né? Só que aqui na pós eu voltei com meta que eu vou fazer os slides para vocês, tá bom? Não vai ser só prática, não. Mas a gente vai ter aulas práticas, é focado em engenheiro e arquitetos. Gente, o mais legal, grande parte das pós-graduações não tem professor arquiteto, vocês sabiam? De BIM. Quem ensina arquitetura é quem? São os engenheiros. Mas na nossa pós-graduação, todas as disciplinas de arquiteturas vão ser professores arquitetos, para arquiteto aprender com arquiteto, ok? Na disciplina de engenharia, os arquitetos vão aprender com engenharia, porque tem muito arquiteto que trabalha com instalações também, com execução de obra, com coordenação. Então, o objetivo da nossa pós é esse, é ensinar engenheiros e arquitetos a fazer modelos 100% eficientes e se tornar referência de forma prática.
E agora a melhor parte que todo mundo estava esperando, como é estruturada a nossa pós-graduação referente às disciplinas. Eu não vou ensinar 12 disciplinas para vocês. Eu vou ensinar uma metodologia de implantação do BIM, passo a passo e de forma prática. Então, a gente vai começar com a fase 1 de implantação do Building, construção. Vai receber, a única disciplina assim, que vai ser 100% teórica é a primeira, que é Fundamentos da Metodologia BIM. E aí, o que é que vai ser essa disciplina? Você vai entender quais são os principais softwares, certo? Você vai ver, né? Questão de níveis de detalhamento de projeto. Você vai entender sobre as leis, sobre os decretos. Tem um material muito bom da CEBIC, que são os motivos para você evoluir para o BIM. A gente vai trazer a teoria, os fundamentos do BIM aqui. Ah, eu não sei nada, eu estou do zero, eu não sei nem o que é BIM. Eu acho que BIM é Revit. Beleza, a gente vai começar aqui do absoluto zero. E aí, se você não sabe nada, a parte de fundamentos do BIM, você vai se ambientar e vai nivelar assim todo mundo nesse entendimento para a gente poder começar de forma correta, certo? Então, não precisa ter conhecimento, é do zero. Não precisa nem saber AutoCAD, mas eu tenho certeza que no final nem AutoCAD mais você vai usar, que eu também não uso mais AutoCAD, só para abrir os projetos que o pessoal me manda. Ou às vezes para imprimir um projeto também que o pessoal manda. Que mais? Então, o que é que você vai receber nessa fase 1? São esses 3 modos condensados que eles conversam entre si. O nosso curso é todo passo a passo uma lógica, então cada disciplina vai se conectando com a outra. E aí você vai entender a metodologia que eu apresentei para vocês para a gente estruturar todo o nosso modelo para começar da forma correta com o método construtivo da obra. Então aqui, eu não sei nada de orçamento de obra. A gente vai ensinar o que é orçamento de obra, o que é uma planilha orçamentária, né? O que é composição de custo. Então, assim, na disciplina de orçamento, você vai fazer um orçamento na prática. E aí, consequentemente, lá na frente, quando você for fazer o seu modelo de estrutura, você vai conseguir modelar ele pensando no orçamento. Então, consegue tirar os quantitativos. Quando você for modelar a arquitetura, você vai modelar 100% alinhado com o método construtivo e vai conseguir fazer o orçamento da obra. Consequentemente, se vai fazer o orçamento da obra de forma assertiva, vai entregar o orçamento mais rápido, vai fazer o orçamento sem ser manual no AutoCAD, vai fazer automático, vai errar menos, certo? E vai ser muito mais produtivo. Então é isso que você vai aprender nesse módulo na fase 1. Vão ter essas 3 disciplinas em sequência. Na de planejamento de obra, a gente vai fazer um planejamento de obra prático no MS Project. Você vai ganhar a base aqui para depois, lá na frente, usar isso no planejamento 4D. E para fechar, né, essa primeira fase, vale lembrar que a gente vai trabalhar com projetos reais. A gente tem um projeto modelo, que eu vou usar esse projetozinho aqui, que é um dos nossos parceiros, que foi cedido, né? Que eu vou fazer os projetos de engenharia da obra dele, cedeu esse modelo, disse que eu poderia usar, para que a gente usasse durante a obra. Então, a gente vai usar durante a implantação da obra aqui na pós, né? Então, a gente vai usar ele do início ao fim, certo? Só que eu vou trazer outros modelos. Por exemplo, esse modelo aqui, ó, grandão, de 40 pavimentos. Se a gente for modelar essa arquitetura, vai demorar muito tempo, mas eu vou trazer ele para tirar os quantitativos, para a gente estudar a EAP dele, o orçamento dessa obra, entendeu? Para fazer o 4D dele ali, parte do 4D. E nesse outro é o que a gente vai usar mais, porque ele é menor, de 12 pavimentos, e não é um projeto pequeno, ele é um projeto de 12, então é um projeto completo. Esse projeto é 100% pensado, vai ser todo o projeto em BIM. A gente tem acesso ao construtor desse projeto, então tem informações da obra que ele pode vir, trazer para a gente. Então a gente não vai focar só em um projeto. Por quê? Porque se focar só em um projeto, digamos, minha Casa Minha Vida, se você pegar um alto padrão, não vai conseguir desenrolar. Se você pegar um alto padrão, depois você pegar Minha Casa Minha Vida, é diferente. Então a gente vai trazer vários estudos de caso, né? Dos que eu contei, são 5 estudos de caso, para que lá no final do curso você consiga fazer a implantação do início até o fim e que você tenha base e portfólio de repertório para poder fechar qualquer projeto desse sem medo. Tá certo?
Então, essa é a primeira fase. São essas 3 disciplinas que fazem parte da fase 1. E aqui a gente vai se estruturar para na próxima fase a gente abandonar o AutoCAD e migrar para o Revit. Tá bom? Da forma correta. Show de bola? Então é isso. Não precisa ter licença, porque a licença educacional você consegue baixar com a declaração. Eu já conferi lá no site da Autodesk, tá bom? Vamos lá. Então, com isso aqui, o que é que você vai fazer, né? Matando a fase 1. Orçamentos mais rápidos, cronograma de obra no prazo, aliado ao nosso modelo BIM, erros e desperdícios eliminados, e um modelo totalmente pronto para a gente explorar todo o potencial do BIM no coração aqui da nossa pós, que é o Information, que é onde todo mundo erra. Na fase 2 do Information, a gente vai realmente trazer as informações que precisa no nosso modelo, ok? Estruturando. Primeiro o nosso projeto na fase de estrutura, depois a arquitetura, a gente compatibiliza, ó, deixa o modelo igual esse aqui, bem compatibilizado, e vai para o planejamento 4D. Essas são as 4 disciplinas que fazem parte do módulo de Information. E qual é a função? Você já tem um ganho inicial, até essa fase aqui, que é o coração, que é o meio da pós, você já pode vender serviços em BIM, você já pode implantar na sua empresa, porque você já consegue fazer grande parte do que o mercado tenta fazer hoje em dia, que é a parte de estrutura e arquitetura, mas não consegue porque não está alinhado ao orçamento. E aí você vai conseguir fazer, porque a gente vai até essa fase de planejamento. Então você não precisa ter 12 meses de pós-graduação para lá no final você só colher os resultados quando terminar tudo. Entendeu? Porque aqui, ó, a gente já está feito a implantação quase completa. Daqui para frente a gente vai para o modeling, que é a fase 3 avançado. Então a ideia é essa, é você ter o ganho inicial com a pós-graduação já daqui, já disparar na frente, e você vai, inclusive, né, estou fechando com os professores para que, por exemplo, você vai modelar arquitetura, aí vai fazer as pranchas. Se vai modelar estrutura, a gente vai montar as pranchas. Instalações, a mesma coisa, ou seja, você vai ter capacidade de usar o Revit nativo para fazer um projeto. Entendeu? Então não vai ficar dependendo de AutoCAD. É fazer completo. Por quê? Lembra que as obras públicas, projeto em BIM, compatibilização e quantitativos, né? E extração gráfica da documentação técnica do projeto. Então, você vai ter tudo que você precisa para atacar as obras públicas e particulares. Beleza? Finalizando aqui, a gente vai, com essa fase aqui, eliminar os retrabalhos. Fazer os projetos de forma mais rápida, sem lá na frente ter que refazer. E, por fim, a gente vai para fase 3 de modeling, que está faltando o L ali. E nessa fase a gente vai começar sempre na sequência construtiva da obra. A gente faz primeiro instalações hidrossanitárias, porque dá mais incompatibilidade. Depois vai para elétrica. Depois eu vou trazer aqui as instalações complementares. Depois ferramentas avançadas e a gestão final. O que é que eu vou receber nesses módulos da fase 3, Éder? Você vai sair do básico e ir para o avançado. Então, você já se estruturou, está na fase avançada agora. Você vai conseguir fazer projetos mais completos, concorrer a projetos maiores, porque agora você tem um conhecimento técnico denso e aprofundado da metodologia, com quem realmente faz, porque eu não faço só modelagem, eu faço dimensionamento, e todos os professores que eu convidei, eles também fazem dimensionamento, não é só modelagem. Então, a gente vai trazer tudo isso para que você possa trabalhar de forma profissional com essa metodologia. Ok? Mais legal de tudo, na fase de gestão de projetos de implantação do BIM, a gente vai mostrar como você faz o treinamento lá para a empresa, como é que implanta, quais são os entregáveis, certo? Para você não passar vergonha de fechar um projeto e entregar só um 3D. Tá bom? A gente vai simular toda a obra, porque a gente simulou a obra na fase 4 aqui, né? Nessa daqui, ó. Beleza. Mas quando a gente avançar com as outras disciplinas, a gente atualiza o nosso 4D, atualiza os quantitativos. Então, cada disciplina dessa você vai conseguir extrair os quantitativos para sair um orçamento da obra mais preciso. Ok? E não para por aí. Para a gente ter uma pós-graduação, né, 100% pelo MEC, a gente tem que colocar disciplinas da parte científica, e eu acho isso muito bom, porque, por exemplo, quando eu fui escrever a grade dessa pós-graduação para vocês, gente,
eu tive que escrever nada mais, nada menos que 100 referências bibliográficas conforme as ABNT. Será que a gente sabe isso aí, dia de hoje, né? Principalmente com inteligência artificial, né? O que é que isso aqui vai ajudar? Metodologia da pesquisa científica, ética acadêmica. Isso vai ajudar para você escrever laudos, relatórios, propostas mais bem elaboradas, entendeu? São módulos rápidos que vão te ajudar nesse sentido, para você escrever melhor. Você quer fazer um artigo e publicar. Certo? Inclusive, lá na Unifor, eu já fui orientador de diversos artigos de TCC de aluno, né? Vale lembrar que nossa pós não precisa de TCC, ok? Não é opcional. Se você quiser fazer, você pode fazer. Essas 3 disciplinas já estão gravadas e liberadas na plataforma. Você pode começar a assistir hoje, se quiser. Tá certo? E aí, como serão esses entregáveis, professor? Como é que eu vou receber isso aí? Como é que é essa pós? Bom, 100% online. Você pode estudar no seu ritmo, certo? Estuda 1 hora por dia, 20 minutos por dia, ou então separa o sábado para você estudar. A gente pode tirar dúvida quanto a isso, mas é 100% online. A gente vai ter plantão de dúvidas mensais. Então, esse plantão de dúvida mensal, você pode trazer suas dúvidas, você vai lhe ajudar no suporte, em você evoluir. Inclusive, você pode trazer os seus projetos para a gente trabalhar nesse plantão de dúvida. Acesse o vitalício às gravações dessa turma. Então, quem está aqui hoje, que se matricular, vai ter acesso vitalício às gravações, tá bom? Acesso vitalício à gravação é diferente da pós. Após você é de 12 a 24 meses para você concluir. Mínimo de 12 e máximo de 24 para ter o seu certificado de conclusão de pós-graduação. Mas as gravações, quem está aqui, a gente criou uma plataforma na Hotmart, deixou o prazo aberto só para quem vai entrar agora. Acesso vitalício. No final aqui a gente vou mostrar, vai ter um termo, quem se matricular direitinho, eu vou mandar no seu e-mail um termo lá, ó, acesso vitalício é assim, assim, assado. Para no dia que você quiser, tô sem acesso, manda um e-mail de volta com um entregável, né? Tem gente que diz, eu comprei vitalício o teu curso. Eu disse, mas eu nunca vendi vitalício, como é que tu comprou? Aí eu depois me manda o print aí que eu te libero. Aí o cara, não tem um print não, mas eu me lembro. Então eu vou mandar um termozinho para vocês, tá bom? Mostrando como é esse acesso vitalício. Quem comprar eu mando e explico. Você vai ter lá e se tiver dúvida, você avisa. Suporte para suas dúvidas. Quem tiver dúvida vai ter suporte, né? Da aula. Todo mundo que já fez curso meu sabe. Tem a comunidade de aula no grupo do WhatsApp, pode postar, pode perguntar, pode interagir. Vai ter acesso aos slides, né? Eu fechei com os professores para a gente fazer slide de cada disciplina, planilhas, modelos de projeto do Revit, template, cada disciplina vai ter o seu template padronizado com as famílias. Eu vou liberar para vocês modelo de proposta de projeto, modelo de contrato de projeto, certo? Os módulos vão ser disponibilizados de acordo com o cronograma. Você não tem como finalizar após com menos de 12 meses. É mínimo de 12 meses e máximo de 24. Para a gente não lhe atolar de conteúdo, você vai receber um módulo por mês. A partir de quando? Dezembro. Então, dezembro vai ter um módulo, janeiro vai ter um módulo, fevereiro vai ter um módulo, e a gente vai tirar aquele mês para estudar aquele módulo, aquele plantão de dúvidas daquele módulo, entendeu? Então, vai ser liberado gravado as aulas, você vai assistir e vai tirar dúvida no plantão de dúvida, no grupo do WhatsApp, na plataforma da Hotmart. As disciplinas específicas. Essas aqui, que você tem que fazer para ter o título de certificado no MEC, inclusive na pós-graduação aqui, tem essas disciplinas também, de liderança. Você já pode assistir e já matar essas 3 disciplinas agora, tudo em novembro. Beleza? Show de bola. Bônus 1 somente para os 10 primeiros. Gente, isso aqui é ouro. Certo? Falei para vocês, eu cobrei eu botei 997 porque eu cobro 997 por uma consultoria individual de 2 horas. Mas, por exemplo, naquele projeto dos quantitativos, como eu sei que pouca gente no mercado trabalha com isso, eu cobrei R$2.000 por 3 horas. Porque eu sei que não ia ter ninguém para dar consultoria para ele daquela área, né, de implementação BIM. Então, o bônus 1, só para os 10 primeiros inscritos, a gente vai liberar o link hoje, daqui a poucos minutos, vai ter acesso a uma consultoria individual comigo. Daí como é que eu faço? Você comprou lá, eu vou depois divulgar a lista,
E vou mandar um e-mail para você. Olha, você está dentro dos 10 primeiros, você ganhou uma consultoria individual. O prazo para você contratar essa consultoria de 1 ano, vou mandar um e-mail e fica lá, o e-mail na sua caixa, e você, ô professor, cadê minha consultoria? É só estrutura? Não, pode ser elétrica, hidráulica ou implementação BIM, e vai ter acesso a gravações das consultorias, tá bom? Inclusive, quem entrar, vocês entrarem, já tem lá algumas consultorias gravadas de outros alunos. O pessoal gosta muito, assiste como se fosse um podcast, né? Tá bom? Então, isso aí é ouro, gente, porque se você fechar um projeto estrutural, que é difícil, aí você me chama, a gente resolve juntos. Fechou a elétrica? Professor, eu tô com um projeto aqui que eu quero pagar após com esse projeto. Vou para cima, vai, e pega a consultoria. Então, se prepara aí, prepara o cartão, que para os 10 primeiros vai ter acesso a essa consultoria aqui. Bônus 2, eu nunca fiz esse bônus na internet. Eu faço projeto de instalações desde 2017. E eu nunca ensinei a ninguém a fazer projeto de instalações. Eu já entreguei em 2021, a gente entregou 19 projetos no mês. Era eu e mais 7 pessoas. E essas 7 pessoas, só quem fazia estrutura era eu. Todos eles estavam fazendo instalações. Então eu faço instalações, se eu pegar o Revit, eu faço instalações na mão, no braço. Poucas pessoas fazem. Muitas pessoas usam plugin, rotina. O K-Builder, eu sei fazer um memorial do K-Builder. Tipo assim, se ele me der o cálculo lá, eu sei fazer de trás para frente. Qual é o memorial de cálculo que sai? Como é que calcula a corrente no elétrico? Como é que calcula os circuitos? Como é que calcula fator de agrupamento? Tudo. Certo? Então, para os 10 primeiros que entrarem nessa turma da pós-graduação, vão ganhar acesso vitalício aos módulos da pós-graduação. Os 10 primeiros vão ganhar uma consultoria e vão ganhar uma imersão que eu vou fazer com vocês, dimensionamento de projeto hídrico e elétrico. Como assim, Éder? Você fez o módulo lá do BIM, modelagem hidrossanitária, modelou um prédio. Fez o módulo do elétrico, modelou um prédio. Eu vou te ensinar a dimensionar e você pode transformar isso em um serviço. Só que eu não vou te ensinar a dimensionar no software, eu vou te ensinar o cálculo na mão para você usar qualquer software que você quiser. Vai ser ao vivo, vai ser no primeiro semestre do ano que vem, e você vai, só com um projetinho desse aqui, você paga após. Bônus 3, para os 20 primeiros. Esse curso aqui, gente, 2 cursos desse, 2 anos de curso desse aqui, você vai ter acesso, se você tivesse acesso, você ia pagar R$ 1.997. Dentro do curso, são 2 cursos em um. Estrutura e TQS. Então, você vai receber o acesso vitalício a esse curso de estruturas, onde você faz um projeto completo do início até a entrega no Eberic, e depois você faz um curso completo do início à entrega no TQS. E eu vou liberar uma licençazinha que eu tenho parceria com a TQS para você fazer o seu projeto no TQS se quiser. Então, Éder, qual é o objetivo desse curso? Você vai aprender do zero até o executivo a elaborar na prática projetos e estruturas de casas de alto padrão com segurança, com Eberic ou TQS, se você desejar. Acesse o vitalício, essas aulas já estão disponíveis na plataforma, tudo que está aparecendo para você já está pronto. Você vai se espantar com a quantidade de aula que já tem na plataforma se você entrar hoje, certo? 2 estudos de caso completo. O único projeto estrutural desse, depende da região, depende do tamanho do projeto, você cobra R$ 5.000 tranquilo. Eu já fechei projeto de casa dessa, R$ 10.000. Então depende da região. Por exemplo, o Luiz. O Luiz, ele fez esse curso, acho que em 2021, ou foi 2022. Aí ele colocou, professor, eu fechei 80 mil de projetos já depois do curso. Não sei muito ao certo. Entendeu? E ele faz elétrica e do sanitário. Beleza. Bônus 4, curso coordenador BIM. O curso que deu início à metodologia da pós-graduação. Éder, mas qual a diferença do coordenador BIM e da pós-graduação? Coordenador BIM, ele é um curso mais curto, mais rápido, não tem instalações, ele é estrutura e arquitetura. Então ele vai te ensinar a lógica da metodologia. Só que, por exemplo, como os módulos da pós específicos vão ser liberados mensais, se você quiser tirar o final de semana para atacar e estudar o coordenador BIM, então você já vai sair do zero, do básico, e dar os seus primeiros passos para migrar do BIM para o AutoCAD. Show de bola? Acesso imediato, aulas já disponíveis, estudo de caso de um projeto de uma obra que eu trabalhei, de 3 pavimentos. O curso mais rápido para quem está começando do zero, e você vai economizar R$ 1.997. Beleza? Quanto é que vocês acham que vai ser a pós-graduação?
Isso aqui são só os bônus, tá bom? São só os bônus, ok? Então agora vamos para a próxima fase. Resumo aqui dos bônus. Bônus 1, 10 primeiros. Bônus 2, 10 primeiros, que é a consultoria, imersão e instalações. Curso online de estrutura de alto padrão, os 20 primeiros, e os 20 primeiros do coordenador BIM vão receber o módulo. Vamos agora para a fase que todo mundo estava esperando, que é a fase de investimento. Bora lá? Bom, na fase de investimento... Peraí, vai. Beleza. Na fase de investimento, eu vou explicar para vocês o seguinte. Ó, aqui são duas propostas. Essa proposta de 75 mil é para a mesma construtora lá, que a gente vai fazer o estudo de caso do pé de 39 pavimentos. Isso aqui é uma parte da implantação. Ou seja, como não existe concorrência no mercado, eu fechei aquela obra e a gente está negociando para fechar essa outra, por 75 mil. Que eu vou pegar e colocar minha equipe para fazer e vou gerenciar, vou passar a estrutura dela todinha da implantação do BIM e aí 15 mil reais por mês. Aqui a outra, ó, entrada para início de serviço, 20 mil reais, outra obra um pouco maior, 3 torres, aí o escopo também ele é um pouco menor, a gente colocou para 100 dias, 20 mil por mês. Sem ter medo da obra cair, porque a estrutura não sou eu que vou fazer, certo? Sem o pessoal ficar enchendo o saco na obra, depois perguntando dúvida do projeto, porque quem vai usar isso aí é o engenheiro da obra que a gente vai ensinar, fazer o gerenciamento. E se o único projeto que você fechar isso aqui, você vai pagar inúmeras vezes o valor da pós-graduação. Um único projeto. E se hoje você não tem essa metodologia para fazer isso aí do zero até a entrega, você vai aprender uma metodologia capaz de fechar projetos desse porte, com uma responsabilidade muito menor do que seria um projeto dimensionado. Inclusive, como eu falei para vocês, você aprendendo isso, você pode dimensionar instalações, por exemplo. E na minha primeira pós-graduação, eu fiz um MBA em gerenciamento de obras. Finalizei em 2019. Na minha primeira pós-graduação, eu paguei R$ 9.880. 12 vezes de 823. Aí eu tirei o print do site. Quanto é que tá lá hoje, ó? 12 parcelas de 639, dá 11 mil reais. Uma pós-graduação no mercado hoje, por baixo, é 10 mil reais. Meu segundo MBA em estruturas que eu fiz, estrutura de concreto e fundações, eu paguei 15 mil reais. Certo? E aqui, por exemplo, eu trouxe o print de outra pós-graduação no mercado, que é online, e ela está cobrando 1.500 por disciplina. Se fosse 1.500 por disciplina, ia ser 1.500 por 12. Está dando 17 mil reais. Então, veja qual é o valor do mercado de uma pós-graduação. É altíssimo. O investimento é alto porque o retorno também é alto. Porque esse tipo de projeto, com um projeto você paga após. E foi o melhor investimento educacional que eu fiz, essa pós-graduação, porque, além de conhecimento técnico, eu já ministrei aula de pós-graduação, eu acho que em 7 instituições diferentes, faculdade. Em 7 instituições diferentes. Unifor, TFC, Senai, IBE, Inova, e as outras esqueci. BSSP. Então, isso lhe dá autoridade no mercado também, né? Você ensinar em pós-graduação. Nessa primeira pós-graduação que eu fiz, eu conheci, por exemplo, de 3 a 4 profissionais que faziam essa pós-graduação. 2 deles eu já fechei mais de 10 projetos para as obras deles. Eles eram construtores. E os outros 2 eu fechei alguns projetos. E na outra pós-graduação também eu fiz a pós-graduação de estrutura, mas muitas das pessoas fazem a pós-graduação de estrutura, mas não trabalha como calculista no mercado. E aí, quando pega um projeto que não tem segurança, passa para mim. Então, além de você conseguir até clientes, você consegue um network absurdo. Faz amigos, tem pessoas que estão estudando o que você está estudando, que é BIM, e aí você pode tirar dúvida, fazer uma parceria. E o investimento com tudo isso da pós-graduação é 12 vezes de 799 ou R$ 7.997. Um Black Friday vitalícia de turma fundadora da pós-graduação em coordenação de projetos e obras em BIM, para você construir modelos 100% eficientes
e conquistar grandes projetos. Esse valor com bônus de estrutura, que é R$2.000, com bônus de coordenador BIM, que é R$2.000, com bônus da consultoria, que é R$1.000, com bônus incluso dos 10 primeiros, do dimensionamento de instalações, que eu nunca ensinei, tem gente que vende curso de R$2.000 na internet, disso aí também. Tudo isso por 12 vezes 797, mas não é só o que eu entrego para você. É o quê? É você parar de ter retrabalho no AutoCAD e evoluir para projetos em BIM para ter mais produtividade, ter menos retrabalho, parar de ficar fazendo atividades repetitivas diversas vezes, se atualizar no mercado, ter um diploma de certificado de pós-graduação, ter mais autoridade e conquistar novas oportunidades. É mudar a sua metodologia de trabalho para conquistar novas oportunidades que só projetos em AutoCAD não vão te trazer. E não vai ter jeito. Quem trabalha no AutoCAD vai ficar para trás e as construtoras só vão querer quem trabalha com projeto em BIM. Tá certo? Você acha que não vale esse investimento para você ter mais paz de espírito? Só para não revisar projeto, gente, eu pagava era o dobro disso aqui. Só para não revisar projeto, que eu odeio revisar projeto. Só para mim fazer um projeto 100% assertivo, espelhando a estrutura da obra, e eu não precisar mais estar revisando novamente sem receber, né? Porque o pessoal quer que você revise o projeto e ele não quer lhe pagar não, né? Quem é que já passou por isso aí? E um projeto como esse aqui em BIM, ele é um projeto alto nível, né? Você consegue cobrar bem. Beleza? Então, gente, esse aí é o preço da pós, com tudo isso que eu falei para vocês, certo? Com todos os bônus. Se você juntar aqui, ó, todos os bônus, após 12 vezes de 799 e todos os bônus, dá R$ 13.985 para 2 anos de acesso. E se você for comprar para 4 anos, você ia ter que pagar o dobro. Só que aqui, na turma fundadora, você vai ter acesso a uma condição única e exclusiva de Black Friday, tá bom? Deixa eu ver se tem comentários no chat aí. A gente já vai soltar o link de matrícula. Beleza? Show de bola? Então é isso, gente. Tá chegando a grande hora. A gente vai começar a soltar o link de matrícula já já, quando eu falar para a equipe. Quem ficou até o final hoje, quem chegou aqui e confiou no nosso trabalho, os nossos alunos atuais, ex-alunos que já fizeram treinamentos nossos, parceiros, né? As pessoas que estão aqui ao vivo hoje são, e no grupo VIP, são parceiros nossos, alguma empresa, cliente, são profissionais que já contrataram nosso serviço. E só esses profissionais que confiaram na nossa primeira turma, só esses profissionais vão ter acesso a uma condição única e exclusiva de Black Friday que você não vê no mercado e não vai custar R$ 7.997. Somente para os primeiros inscritos você vai ter acesso a tudo que engenheiros e arquitetos precisam para dominar o BIM do zero. Não precisa saber AutoCAD nem Revit. Para quem trabalha com planejamento de obra, esse curso é para quem trabalha com planejamento de obra, quer fazer obras no prazo, mais tecnológicas, não quer ficar para trás no mercado. É para quem faz orçamento de obra, para quem quer fazer orçamentos automáticos e não manuais, orçamentos 10 vezes mais rápido. É para quem quer gerenciar a obra e pegar o modelo BIM, saber o que está fazendo, não passar vergonha na obra, porque não está desatualizado, né? O pessoal chama de dinossauros digitais, né? O que mais? Para quem trabalha exclusivamente com projeto, aí é top, cara, porque você vai fazer os projetos tudo em BIM, você entrega alguns projetos em 3D, mas não é com essa metodologia que eu falei. Então imagina aí você saber qual é o passo a passo completo que você vai poder utilizar. Imagina você estar qualificado para todas as vagas de trabalho de grandes obras, porque quem domina BIM está na frente do mercado. Imagina você mudar a forma de trabalhar e ter menos retrabalho e parar de fazer serviços repetitivos, ter templates prontos, estudo de caso, todos os bônus, usando estudo de casos reais, e o único projeto que você fechar paga a sua pós. Então, com isso, depois de tudo que eu falei para vocês, o investimento total para a nossa pós-graduação vai ser somente 12 vezes de R$ 397,
50% off da condição do curso completo. É uma condição única e exclusiva por pouco tempo, e eu ainda vou dar 30 dias de garantia. Ou seja, se você clicar lá, entrar na turma hoje, entre os 10 primeiros, acessar todo o conteúdo que já tem na plataforma, passar 30 dias estudando, fazer as 3 disciplinas que já estão prontas lá da pós-graduação, e chegar no dia 29, você chegar para mim e dizer, Éder, não dá para mim. Aí eu vou dizer para você, só solicitar o seu reembolso lá na Hotmart. Já está configurado para 30 dias. Então, o risco, eu tirei o risco de você, porque você pode decidir de dentro. Pós-graduação em 12 meses, presencial é 18. 100% online, não tem TCC, tem diversos alunos meus da presencial que não se formam porque não terminam o TCC. Certificado reconhecido pelo MEC, professores com experiência prática, estudo de caso em obras reais, vai receber o termo vitalício, e a partir de agora a gente vai liberar o link e você tem 3 escolhas. Uma, achar que tudo que eu mostrei para vocês não funciona, essa metodologia, não dá certo, que a metodologia que você tem que trabalhar é outra. 2, tentar aprender tudo isso que eu mostrei para vocês, esses 12 passos, dividindo em 3 fases de implantação sozinho, sem aprender com tudo que tem na pós e com suporte, inclusive com os alunos aprendendo em conjunto, em comunidade. E 3, você decidir entrar na pós, decidir entrar e definir de dentro se você vai continuar e começar hoje a dominar essa metodologia que vai te ajudar a se tornar referência. Então, a partir de agora, a gente vai liberar as inscrições da pós-graduação em coordenação BIM. Você vai ter acesso imediato ao nosso treinamento. Quem tiver dúvida, pode jogar no chat. Só confia nos administradores, certo? Aí tá o número dos administradores, tem a foto, o nome, é o pessoal da nossa equipe aí, inclusive tem até o meu número, você pode entrar em contato lá para tirar dúvida. Condição, inclusive, gente, ó, 12 vezes de 397. Se você quiser pagar à vista, ainda tem desconto. Eu nunca vi uma pós-graduação mais barata que essa. Eu tô ficando com medo de liberar essa pós aí para vocês nesse preço tão barato. Mas vai durar muito pouco tempo, certo? Assim que preencher a quantidade de vagas que nós determinamos aqui, a gente vai fechar a matrícula. Então, corre para você estar dentro dos 10 primeiros. Tem o QR Code, tem um link no chat. Joga o link lá no grupo do WhatsApp. E quem tiver dúvida, vai jogando aí no nosso chat, beleza? Quem tiver dúvida, joga no chat. 12 vezes de R$397. Hoje em dia, o que é R$397, gente? R$397 pode ser até uma academia. Ou, por exemplo, tem muita gente hoje que corre. Eu corro, né? Se eu for fazer academia e corrida, é R$400 por mês. Só que em 12 meses eu não vou estar pós-graduado, né? O que é mais? Uma pizza hoje. Uma pizza é R$100. Você comeu uma pizza. No outro final de semana comeu um hambúrguer. Você já matou 200 conto. Já é metade da sua pós-graduação. Então, se você não tem pós-graduação, essa é a melhor oportunidade para você se tornar pós-graduado com uma metodologia que todo mundo que está no grupo VIP sabe que funciona porque já foi meu aluno, certo? Ou fez um projeto de uma obra com a gente aqui da empresa. Então você sabe que essa metodologia é a melhor que tem para você dominar o BIM. Eu vou responder algumas perguntas aqui que geralmente o pessoal faz e quem tiver no chat vai jogando. A pós-graduação, professor, é reconhecida pelo MEC? Sim, gente, nós possuímos um acordo de cooperação técnico-científica com a Faculdade Fox. A Faculdade Fox ela é responsável pelo desenvolvimento do projeto pedagógico e por ações acadêmicas, e nós somos responsáveis pela parte técnica de ensino, de ensinar vocês o passo a passo dessa metodologia. Até quando terei acesso ao curso? Quem entrar agora, somente nessa turma agora de Black Friday, vai ter acesso à gravação das aulas de forma vitalícia e vai ter 24 meses para finalizar após. Você vai poder fazer download de materiais, de planilha, tudo que tiver disponível na plataforma. Essa será a única vez que eu vou fazer essa condição. Não vou fazer mais essa condição, certo? Pode anotar aí da print, essa condição não vai se repetir. Será o mesmo projeto até o fim do curso? Sim, não. A gente vai trabalhar com o projeto modelo do início ao fim, seguindo a implantação dele, mas a gente vai trazer outros estudos de caso
para que você não fique refém de um único projeto, uma única metodologia. Então, vamos usar projetos de 12 pavimentos, de 40, de 5, de 14. As disciplinas vão ser ao vivo ou gravadas? Vão ser gravadas e liberadas uma disciplina por mês. Pode assistir no tablet? Pode. Você pode, inclusive, baixar a aula na sua plataforma da Hotmart e assistir offline. Pode desistir da compra? Até 30 dias você pode desistir da compra. Tá bom? Até 30 dias. Não precisa de TCC, isso aqui é top, gente. Não precisa de TCC. Diversos alunos meus ficam no meio do caminho porque não terminam. Eu tenho uma grande amiga minha, que eu acho que faz uns 2 anos que ela terminou a pós-estrutura dela, não terminou, não pegou o certificado porque não entregou ainda. E a gente, o TCC, né? E a gente vai adiando, né? Tem que escrever, tem que corrigir, depois manda para o professor manda de volta. Mas você pode escrever artigos em congresso. Com a duração da pós de 12 a 24 meses, recebendo todo o suporte de ensino. E quando será o início das aulas, já tem aulas disponíveis imediatas. Tá bom? A pós é reconhecida pelo MEC. Aqui estão alguns dos nossos professores convidados. Então, vai ter professor na área de, por exemplo, o Alex. O Alex, ele tem 28 anos de experiência. Vai ter o Felipe na área de métodos construtivos. Tem o Preza, que é engenheiro projetista. Tem 2 arquitetos que vão ensinar arquitetura de interiores, modelagem de arquitetura de interiores, e arquitetura construtiva de projeto executivo. E eu também vou ensinar diversas disciplinas. Temos os doutores e os mestres da parte pedagógica. E aqui são alguns alunos que estudaram nossa metodologia, que eu vou mostrar para vocês, enquanto vocês vão fazendo a matrícula aí. Os resultados que esses alunos tiveram. Dá uma olhada no Lucas, ele é engenheiro de planejamento, Lucas. Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou engenheiro de planejamento, atuo na área há mais de 10 anos. Estou a convite do professor Emanuel Eder para dar um breve relato sobre o curso, que tem um programa bem completo para os profissionais e estudantes, tanto da área de engenharia civil como outras áreas, recomendo. O BIM é uma tecnologia que não é nova, mas ela está entrando com uma velocidade alta no mercado e quem estiver por fora vai perder excelentes oportunidades, ainda mais na época que raríssimas oportunidades vêm acontecendo, né, no atual cenário. Então é isso aí, recomendo muito, um curso que acrescentou infinitamente meu entendimento sobre o BIM e a minha capacidade de aplicar nos projetos que eu trabalho.